Olá, alunos do segundo ano. Vamos começar o nosso segundo semestre. Espero que todos vocês estejam bem, né? Quero parabenizar vocês nesse mês de agosto, tá certo? Que dia 11 de agosto é o dia do estudante, que vocês continuem firme e forte do jeito que vocês estão, assistindo aula online dessa forma, né? Vocês são guerreiros nesse caso, né? De ficar no celular de 6 até 9h20, assistindo aula, assistindo vídeo pelo celular e estão dando a devolutiva direitinho, né? Agradeço muito e parabenizo vocês por essa iniciativa de vocês. Estão querendo aprender de alguma forma, tá bom? Então, o assunto desse período, ele fala do quê? Das mudanças de fase, né? Dos estados físicos da matéria, né? O planeta Terra, eu comecei aqui com a história do planeta Terra. O planeta Terra está em uma posição do sistema solar em que os cientistas consideram privilegiada. Por quê? Porque é o único planeta do sistema solar que existe a água nos 3 estados físicos. É encontrada água no estado sólido, em forma de gelo, no estado líquido, né, que todos nós conhecemos, e em forma de vapor. Né? Isso que está aqui no ar que a gente respira tem partículas de água, né? Água em forma de gás. Tá certo? Então, por existir a água nos 3 estados, é que faz o planeta Terra ter uma grande variedade biológica, né, de tantos seres vivos que existem nele. Ele é um dos únicos planetas descoberto que tem a vida realmente, né, vida como um animal maior, não microscópica, como bactérias e outras, não é isso? Então, quais são as fases da matéria? A gente conhece como sólido, líquido e gasoso. Aqui colocou como gás. Qual é a diferença entre esses estados? É a liberdade que os átomos, as moléculas têm de se integrarem. Por exemplo, aqui, ó, interagirem. No estado sólido, as moléculas elas estão bem próximas umas das outras. É por isso que a característica do estado sólido, ele tem o quê? A matéria tem uma forma própria, como essa caneta aqui, ó, ela tem uma forma própria e ela tem um volume definido. Toda a matéria no estado sólido tem forma e volume definido. O gelo, ele tem uma forma e tem um volume também, né? Dá pra gente ver as gramas, né? Ver direitinho, tem um volume definido direitinho. Já no estado líquido, as moléculas elas estão um pouco distantes, já elas têm o quê? Poder de locomoção entre uma e a outra. E por isso que a matéria no estado líquido, ela não tem forma própria. Por exemplo, a água tem forma? Não, a água tem forma do recipiente que eu colocar. Por exemplo, 1 litro de água numa garrafa PET, ela vai estar aquele formato daquela garrafa. Se eu pegar o litro e jogar dentro de um balde, vai continuar sendo 1 litro, só que no formato redondo, né? Porque o balde é redondo, né? É oval, redondo, vai depender da situação. Então, no estado líquido, né, ela não tem forma própria, mas ela tem um volume definido. 1 litro é 1 litro de água em todo recipiente que eu colocar. Já no estado gasoso, porque as moléculas têm uma liberdade maior, a característica da matéria no estado gasoso é não ter forma e nem volume. Por exemplo, o ar tem forma? Ele tem volume definido? Não. Então, a matéria no estado sólido tem forma e volume definido. Já no estado líquido, ela não tem forma, mas tem volume constante. E no estado gasoso, não tem forma própria e nem volume definido, tá certo? Para ocorrer a mudança, né, de um estado físico para outro, tem 2 tipos de calor. Tem o calor sensível, que é apenas um aumento da temperatura do objeto. Já o calor latente, não. O calor latente é o responsável pela mudança de um estado para o outro. Do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso e assim sucessivamente. O calor sensível, como diz aqui, ó. Desculpa. Ó, o calor sensível, ele provoca apenas a variação da temperatura, ou seja, aumenta a temperatura da substância. Já o calor latente, não. Ó, em dadas situações, essa troca de calor pode provocar uma mudança de fase. Nesses casos, o calor trocado é denominado calor latente. Então, o calor latente é aquele que provoca a mudança do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o estado gasoso e assim sucessivamente, tá? Agora nós temos uma diferença entre transformação física e química, tá? Uma mudança de fase é uma transformação física, quer dizer o quê? O gelo virar água e a água virar vapor é uma transformação física, ou seja, o calor trocado em geral não muda o processo. Temos exatamente a mesma substância, mas em fase diferente, né? Exemplo, o congelamento da água, né? É uma transformação física. A queda de um corpo é uma transformação física. O calor também é uma transformação física. Ah, professor, mas quando cai aqui e quebrasse esse objeto aqui, ele deixou de
de ser ele, sim, deixou de ser, ele está quebrado em partes, mas a composição da substância continua mesmo. Ele quebrou-se, mas ele continua do mesmo jeito. Agora, se eu colocasse, aumentasse a temperatura dessa caneta e ela virasse só fumaça ou outra coisa, aí houve uma transformação química. Então, esse plástico virou uma transformação. Houve uma transformação, não existe mais plástico, tá bom? Então, a transformação física é aquela em que não altera a matéria. Mudar o estado físico de um para o outro não altera a matéria. Já no caso do carvão, produzido pela queima de um pedaço de madeira, eu pego um pedaço de madeira e coloco fogo nele, ele vai transformar-se em carvão. Então, ele deixou de ser madeira e transformou-se em carvão. Houve uma mudança na matéria. Então, isso é uma transformação química. Quando você vai fazer um bolo, você junta farinha, açúcar, ovos, manteiga e leite. Junta tudo, mistura tudo e vira o quê? O bolo. Houve uma transformação química, tá bom? Aqui ele diz, no caso do carvão produzido pela queima de um pedaço de madeira, não há como essa transformação ser revertida. O carvão jamais poderá voltar a ser madeira, né? Novamente, nesse caso ocorre uma transformação química. A substância envolvida se modifica completamente, ou seja, a substância deixa de existir e após a reação surge uma nova substância. Por exemplo, a fabricação do bolo, como eu havia dito, junta tudo e forma o bolo. A ferrugem, o ferro se transforma o quê? Em ferrugem, né? E a combustão do papel. Quando eu queimo o papel não consegue voltar a ser papel, tá certo? Então, a transformação física apenas ocorre a mudança de um estado para outro. Não ocorre a mudança na substância. Já a transformação química, sim. Ocorre que ela não pode ser voltada. E aqui nós temos o gráficozinho que vocês já viram bastante isso aqui em aulas de ciência, né? Até em aulas mesmo de química no primeiro ano, que fala do estado sólido, líquido e gasoso. Transformação do estado sólido para o estado líquido, a gente tem a fusão. Do líquido para o gasoso, nós temos a vaporização. Aí voltando, né? Do estado gasoso para o estado líquido, nós temos a liquefação, que a gente chama, mais conhecida, a gente conhece como condensação. E nós temos a transformação do estado líquido para o gasoso, ou para o sólido, desculpe, como solidificação. E a passagem do sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido, de sublimação, e do gasoso para o sólido sem passar pelo líquido, de sublimação também, tá? Por exemplo, fusão, nós temos o gelo. Transformar gelo, tá no estado sólido, vai passar para o líquido, água. Vaporização, a água se transformar em vapor. Nós temos 3 tipos. A calefação, que é a forma mais rápida, a gente joga a água, por exemplo, numa panela quente, a gente faz tss. Ali é uma calefação, transforma-se da passagem do estado líquido para o estado gasoso, rapidamente. A evaporação é que a gente ocorre quando ocorre a temperatura ambiente. Quando a gente coloca uma roupa para secar o varal, ela ocorre a temperatura ambiente, não é isso? Quais são os fatores que favorecem a evaporação? A ventilação, né, maior superfície de contato e aumento da temperatura. Quanto mais quente, mais a evaporação ocorre. E a ebulição é o que a gente faz quando vai esquentar alguma coisa no fogão. Ocorre a determinada temperatura e pressão. No caso, a gente vai ferver a água. Ali é uma forma de ebulição, porque a gente fornece o calor para ela. Calefação é a mais rápida. Pensa na panela quente e joga água. Pá! Evaporação ocorre quando a gente bota a roupa para secar, porque vai ocorrer o ambiente. Se o ambiente estiver quente, ela vai secar mais rápido. Se estiver frio, ela vai secar mais devagar. E a ebulição a gente controla, que a gente oferece, a gente dá a temperatura para que ela possa modificar. Condensação, todo mundo conhece, todo mundo já tomou água num copo gelado, né, que fica cheio, fica suado. O pessoal que toma banho, né, em São Paulo, no Rio, que vai banhar com chuveiro quente, embaça todo o banheiro, né? Isso. Quando a gente vai tomar café também, do mesmo jeito, embaça o copo e a tampa da panela, quando a gente abre, embaça também. Isso aqui se chama condensação. Solidificação é passar a água para o estado de gelo, não é isso? E sublimação é a passagem direta de uma substância do estado sólido para o estado gasoso. Como assim, professora? Vai passar? Vamos ver o estado sólido. Vocês lembram da bolinha chamada naftalina, bem branquinha, que nossos avós, né? Nem nossos pais, nossos avós gostam de colocar dentro do guarda-roupa, porque eles dizem que é um desinfetante. Vocês aqui conhecem como desinfetante. Uma naftalinazinha, uma bolinha branca que é colocada, tem um cheiro forte, característica, que dali é para espantar traças. Mas tem uns velhinhos que dizem que é para cheirar a roupa, só que a roupa fica com cheiro bem complicado. Então, ali é uma bolinha, ela se transforma naquele vapor, naquele cheiro. Na hora que a gente abre o guarda-roupa, vem aquele cheiro, de uma vez, na hora que você abre. Então, ali ela passou do estado sólido,
a bolinha, e se transformou em vapor, tá certo? E, professora, do vapor para virar água, nós temos a geada. Por exemplo, o ambiente está cheio de vapor de água. Esfria bastante, né? Ocorre o quê? A geada. Por quê? Porque aí o vapor de água que está na terra por aqui, ele vira o quê? Do estado do vapor, ele vira sólido. Então, é por isso que ocorre a geada, a queda de os pedacinhos de gelo, tá certo? Que a gente chama. E agora nós temos como calcular o calor latente. O calor latente é aquele que provoca a mudança de temperatura, né, meninos? Não. O calor latente é aquele que provoca a mudança de estado. Para a gente fazer o cálculo do calor latente, a gente tem que usar essa formulazinha, que é o Q mole, como o menino falou. Q, quantidade de calor, M, massa, L, constante de proporcionalidade. Essa constante pode ser o L de fusão, passagem do estado sólido para o líquido, vale 80. Solidificação, passagem do estado ao contrário, do líquido para o gasoso, é menos 80. Estado L de vaporização, 540. O L de condensação, menos 540. Então, Q, quantidade de calor, M, massa, e o L é uma constante, né? Que eles vão dar essa constante. Aí aqui nós temos um exemplo, ó. Que quantidade de calor, que é representado pelo Q, tá? Deve ser recebida por 200 gramas. 200 gramas é o quê? Massa. 200 gramas de gelo a 0 graus, para que derreta totalmente. Sabendo que o L de fusão é 80, o L vale 80. Aí agora eu pergunto, dá pra gente calcular a quantidade de calor? Dá. Eu tenho uma massa? Tenho. Eu tenho a constante? Tenho. Então é só colocar Q é igual a massa multiplicado pela constante da mudança de estado, constante de proporcionalidade, que a gente chama. Então, Q é igual a massa, 200, multiplicado pelo L. Qual é o valor do L? 80. Então, agora ficou bom. 200 vezes 80, quanto é que dá? Quantidade de calor é igual ao quê? 2 vezes 8, 16. E acrescenta o quê? Os 3 zeros. 1, 2, 3. Aqui eu tenho o quê? 16 mil, e quantidade de calor é dado em calorias. Então, eu tenho 16 mil calorias. Então, foi difícil fazer esse cálculo. Pega-se a massa e multiplica pela constante, 200 vezes 80, tá bom? O segundo exemplo que tem aqui também é fácil. Aí ele diz o quê? A temperatura de ebulição do álcool é 78 graus. Qual é o calor latente? Ele quer saber quem é o calor latente, ele quer saber qual é o valor do L aqui. De vaporização do álcool, se é necessário fornecer 1.010 calorias. O que é calorias? É o quê? Então, se ele já tá me dando o quê aqui? Que é 1.010 calorias. Para vaporizar totalmente 5 gramas de álcool. Ele já está me dando massa, que é 5 gramas. Ele quer saber quem é o Lzinho, o calor latente de vaporização. Aí agora eu vou ter que fazer o quê? A formulazinha Q mole, Q, M vezes L. Eu tenho o valor do quê? Tenho, que é 1.010. Eu tenho o valor da massa? Tenho, que é 5. 5 vezes L. 5 vezes L eu vou encontrar 5L. Eu vou botar aqui, ó, 5L é igual a 1.010, só vou trocar. O L é igual a 1.010 dividido por 5. O L é igual a quê? 1.010 dividido por 5. Vamos dizer assim, 10 dividido por 5 dá 2, 10 dividido por 5 dá 2. Era bom. Dá o quê? 202. 202 o quê? Calorias. Aí você olha pra cá. Calorias barra grama. Pronto. Então, o cálculo é esse. Quando ele te dá a massa e o L, ele vai te pedir a quantidade de calor. E às vezes ele vai te dar o quê? A quantidade de calor e te dá a massa, que é encontrar a variação, melhor disso, ele vai te pedir a constante, tá certo? Ele quer saber qual é o valor da constantezinha. Aí você encontra o valor do L, tá bom? São cálculozinhos básicos, não são tão ruins não, tá bom? Então, o nosso assunto desse mês de agosto é esse, tá certo? Fala de mudanças de fases, tá? Fala das nossas mudanças de fase, dos estados físicos, tá bom? E do calor latente e do calor sensível, e transformação física e química.